Amém, igreja? Vamos se colocar de pé, amém? Glórias ao teu nome, Senhor. Abra suas Bíblias em Juízes, capítulo 4, amém? Juízes 4. Eu vim essa noite, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, lembrar a igreja que nós temos o Deus, que Ele não perde nenhuma batalha. Diga ao teu coração, bata assim no teu peito, meu Deus, aleluia. Em meio ao cais, aleluia, em meio às dificuldades da vida, Ele tem me dado vitória, Ele tem te dado vitória, aleluia, porque Ele não perde nenhuma batalha, Ele não perde nenhuma batalha, aleluia. Eu quero que você saia com a convicção que esse problema não vai te parar, que essa enfermidade não vai te matar, que essa opressão maligna não vai te paralisar diante de Deus, porque o socorro já está vindo. Oh, aleluias. Oh, amanda soberania. Oh, amanda que de na basória cantar a banaço. Oh, aleluias. Aleluias. Juízes 4, amém, igreja? É um texto muito extenso, mas creio que Deus vai falar com você essa noite. Servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, e venceu o Senhor, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete, Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Ele tinha quantos, irmão? Quantos carros? 900 carros. Marca essa palavra. Jabim tinha quanto? 900 carros de ferro. E por 20 anos, quantos anos ele oprimiu o povo de Israel? 20 anos oprimia os filhos de Israel. Violentamente ele oprimia e ainda violentava. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela em juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali. E disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Deus deu a ordem para eles ajuntarem quantos homens? 10.000, amém, igreja? 10.000 homens. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera. Diga: o meu Deus, Ele ainda é o Deus que planeja para me dar vitória. Amém, igreja? Aleluia. E atrairei a ti ao ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com, aleluia, os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Diga, teu irmão, Deus está entregando hoje, aleluia, os seus inimigos na tua mão. Aleluia. Então ele disse, Baraque: se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. E disse ela: certamente
contigo, porém não está na tua honra, aleluia. Não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá, aleluia, a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si. A Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obed, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zananim. Eu não sei que nome é esse, igreja, mas era cada nome complicado que só Jesus na misericórdia, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti. Eu quero dizer à igreja: o Senhor ainda está na tua frente nessa batalha. Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todos os seus exércitos ao fio da espada diante de Baraque. Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após o carro e após o exército até Arosete a Goim. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar no chão. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz em Jabim, rei de Arosor, a casa de Éber, queneu. E Jabim saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela cobriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele disse: põe-te à porta da tenda, e há de que ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: aqui alguém, responde tu: não, então não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca na tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou estaca na fronte, e o pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono, e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, mostra-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fronte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminasse Jabim, o rei de Canaã. Amém, igreja? A vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus. Amém? O nosso Deus é um Deus que planeja planos para nos dar vitória. O nosso Deus é um Deus que escreve história, mas também termina. E aqui eu vejo o começo de uma história, e eu vejo o ponto final para uma vitória. Aleluia.
Ele faz. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o que é e Ele faz o que Ele faz. Ele faz, aleluia, porque Ele é amor, mas também é fogo consumidor. E Ele é a justiça, Ele é a verdade. Ele ainda é juiz do Brasil. Ele ainda é juiz, Ele ainda governa a nossa vida. Ele ainda governa a nossa casa. A palavra do Senhor vai dizer que pela aflição que o povo estava passando naquele tempo, por conta do reinado do rei Jabim, por conta das adversidades que eles sofriam, porque eles estavam debaixo da mão desse rei, porque esqueceram do Deus dos exércitos, esqueceram do poder que o Deus dos exércitos tinha. Muitas das vezes esquecemos que nosso Deus que reina, que governa, é ainda nosso Pai. E Ele zela. Ele permite que as circunstâncias venham, mas não é para a morte. A palavra do Senhor vai dizer que eles começaram a clamar. Por quê? Porque quando eu saio, aleluia, de um lugar da proteção e eu vou para um lugar, aleluia, que me traz desconforto, que me traz perigo, logomente eu lembro de quem eu estou necessitada, de quem me ajudava, de quem, aleluia, me defendia. E o povo esqueceu do Senhor. E eles sofreram 20 anos de escravidão. 20 anos de igreja. Por quê? Porque se afastaram da presença de Deus. 20 anos passando por agressões, passando por humilhações, sendo, aleluia, aprisionados, sendo escravos, por conta de uma desobediência. Mas a palavra do Senhor, aleluia, vem dizer que mediante aos desobedientes, pastor Zéias, Deus levantou uma mulher, aleluia. Deus levantou uma mulher que orava. Deus levantou uma mulher que subia a monte todas as manhãs para orar, aleluia, em juízo ao povo de Israel, em meio à multidão de mortos, ao meio à multidão de pessoas que não querem mais nada com Ele. Deus levanta uma mulher, aleluia, cujo nome era Débora, para clamar pelo povo, aleluia, para julgar a Israel. E a Bíblia vai dizer que o povo subiu ao monte, pastor, e começou a clamar, começou a pedir socorro, aleluia. Por quê? Porque quando o nosso inimigo vem contra nós, muitas das vezes, sem Deus, nós não vamos poder com Ele. E eles perceberam que eles estavam sozinhos nessa batalha. Eles subiram ao monte e começaram a clamar. É aí que começa o plano de Deus na vida do povo de Israel. Deus só estava esperando uma iniciativa do povo. Assim como Deus espera de mim e de você uma iniciativa de buscá-lo, de parar de fazer aquilo que desagrada a Ele, para que Ele possa operar, aleluia, um trabalhar de excelência na minha vida e na tua vida. A palavra do Senhor vai dizer que quando eles sobem, eles começam a clamar, eles começam a orar, a pedir misericórdia, porque quem é escravo quer ser liberto, não é verdade? Então eles já estavam cansados. Então Deus armou um plano, e Deus, aleluia, com a excelência do poder dele, arquitetou o plano dele no coração de Débora. E disse a Débora no capítulo 4: e Débora, a mulher profetiza, a mulher de Lapidó, de julgava Israel. Naquele tempo habitava debaixo das palmeiras de Débora, então entre Ramá e Betel, nas montanhas. E Efraim, os filhos de Israel, subiram a ela a juízo. E enviou, aleluia, e chamou Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naphtali, e disse:
de Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Deus deu uma ordem. Deus nos dá uma ordem todos os dias. Vai. E quando Deus diz vai, igreja, esse vai quer dizer você já venceu antes de ter lutado. Aleluia. Você já alcançou, aleluia, antes de ter dado 2 passos para alcançar. Vai. O Senhor já não deu uma ordem. Ajunte os homens que você tem. Os homens que Deus mandou ele ajuntar era maior ou menor do que os povos de Cícera? Era menor, não era, igreja? O interessante é que não é a minoria, é a qualidade daquele que obedece o ídolo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que eles foram, e Deus diz: eu atrairei o exército inimigo. Ou seja, o plano de Deus era esse mesmo. Muitas das vezes, pastor Zé, nós não entendemos, porque muitas das vezes os nossos inimigos, eles todo momento na nossa caminhada se batem conosco. Mas esse plano foi do Senhor. Era necessário que o exército de Cícera estivesse ali mesmo. É naquele lugar, é nesse lugar mesmo que Deus quer que o seu inimigo esteja. Às vezes você está reclamando, murmurando: meu Deus, ele me persegue, eu fujo dessa criatura, mas ele sempre está ali. Deus está dizendo: cala a boca, faz parte do meu plano. Aleluias. Era ali mesmo, aleluia. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com suas multidões, e darei na tua mão. Quando seu inimigo se puser adiante de ti, pensando que vai te atacar, ou pensando que vai te derrubar, aí chega Deus e diz: ei, coitado, eu já entreguei a vitória ao meu povo. Antes que o inimigo venha e decrete a vitória, antes de você lutar, Deus já te entregou a vitória. Oh, aleluias. Sabe o que é isso? Confiança em Deus. Quando nós temos confiança nele, oh, aleluia. Quando eu deposito a minha fé naquele que diz vai, antes de eu chegar lá, eu já recebi a vitória. Oh, aleluias. Eu atrairei. É naquele lugar. Era naquele lugar mesmo que papai queria que ele estivesse. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Então, Baraque, muitas das vezes nós se fazemos de covarde, pastor. Aí Baraque olha para Débora e diz: se tu for, mulher, eu vou. Mas se tu não for, eu não vou. Quantas pessoas estão assim na obra? Se o pastor Oséias for, eu vou. Mas se o pastor Oséias não for, eu não vou. E Débora diz: ei, se aquiete, Baraque. Deus vai te entregar, mas não vai ser pelas tuas mãos a morte dele. Deus está levantando alguém, aleluia. Deus está levantando alguém que clama. Deus está levantando alguém que consagra, Baraque. Deus está levantando alguém que entende os mistérios dele. Aleluia. Ele vai te entregar a lavaçoreiraia, o seu inimigo, mas não vai ser através das tuas mãos que ele morrerá. E ele disse: eu vou com você. Se você for, eu vou. Mas se você não for, eu não vou. Muitas das vezes nós nos fazemos de covarde, irmão, diante de Deus. Ele era o capitão do exército, mas ele não estava, aleluia, capacitado para confiar. Sabe por quê? Porque quem afasta um pouquinho de Deus também perde a confiança nele. Mas quando nós se aproximamos mais dele, a nossa confiança cresce nele. Quando o povo se afastou do Senhor, o povo esqueceu da excelência e do poder que Deus tem para vencer todas as batalhas.
juntamente nem contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque e Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali de Quedes, e subiu os 10.000 após si. Débora subiu com ele. E Éber, queneu, tinha apartado dos queneus os filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas ao cavalo de Zanani, que está junto a Quedes. E anunciaram a Císera que Baraque de Abinoam tinha subido ao monte Tabor. E Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim até os ribeiros de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti. Levanta-te, Baraque. Levanta-te, Baraque. Ou seja, tem muitos soldados até no campo de batalha, pastor Zéias, mas ainda não entenderam, aleluia. Não é preciso fazer esforço nenhum, porque o general que te chamou já venceu a guerra por você. Aleluias. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz que quando eles chegaram lá, Deus deu a vitória ao povo de Israel. Deus permitiu que Baraque matasse um por um ao fio da espada. A Bíblia vai dizer que Císera fugiu e foi cumprida a palavra de Deus. Deus entregou, aleluia, a Císera na mão de Joel, aleluia. A mulher que Deus disse: a vitória eu darei na mão de uma mulher. A Bíblia vai dizer que quando ele chegou lá, ela tratou ele bem, ela o acolheu, ela o alimentou. Deus pesou a mão sobre ele e ele dormiu. E foi concluído o que Deus disse que era para ser feito. Deus pode até te chamar à luta, mas se Deus vê que no seu coração você não está preparado para executar o que Ele decretou que era para você executar, Ele está levantando uma Joel, aleluia. Ele está levantando uma Joel para fazer o que você não ia conseguir fazer. A Bíblia vai dizer que quando Baraque chega até, aleluia, a cidade que Císera estava morto, a mulher sai da tenda e diz: aqui está o homem que você procura. Ou seja, aqui está a vitória de Israel. Aqui está a tua vitória. Aqui está, aleluia, a libertação do povo de Israel. Aleluia, glória. Deus, Ele permite coisas, mas Ele também